O relato do profeta Jonas, como descrito nos capítulos 1 até o capítulo 4, assim como as outras histórias que examinamos. Esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração, principalmente as gerações próximas do tempo do fim. A maneira que nos parece correta e o exame de outras partes da Bíblia para as compreensões proféticas dos últimos dias, sem criar especulações. Principalmente, as histórias bíblicas, elas são ricas em detalhes. Lição de domingo. O profeta relutante. A história de Jonas. Capítulo 1 até o capítulo 4. É interessante, e ao mesmo tempo, impactante. No Novo Testamento, Jesus declarou que era maior do que Jonas. Mateus capítulo 12, verso 41 a 42. A referência de Jesus em Mateus, onde ele se declara maior que Jonas, também é significativa. Jonas foi um mensageiro para um povo específico e fugiu de sua missão. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, trouxe a mensagem da salvação para toda a humanidade, enfatizando que o seu chamado ao sacrifício era para todos, sem exceções. Infelizmente, muitos não aceitam essa maravilhosa salvação. Deus ordena a Jonas que vá a Nínive e anuncie que a cidade seria destruída, pois a maldade de seus habitantes havia chegado até ele. Em vez de obedecer, Jonas tenta fugir na direção oposta, embarcando em um navio com destino a Tarsis. Durante a viagem, Deus levanta uma violenta tempestade que ameaça afundar o navio. Os marinheiros, temendo por suas vidas, clamam a seus deuses. Enquanto Jonas dorme no fundo do barco, os marinheiros descobrem que a tempestade é causada pela desobediência de Jonas. Após muita hesitação, eles lançam Jonas ao mar, a pedido do próprio profeta, e a tempestade se acalma. Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas. Ele permaneceu no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, Jonas se arrependeu e clama a Deus por socorro. Deus ordena que o peixe vomite Jonas em terra firme. Renovado em seu espírito, finalmente decide obedecer ao chamado de Deus e vai a Nínive transmitir a mensagem que Deus mandou. Ao ouvirem a mensagem, os ninivitas acreditam em Deus e se arrependem de seus pecados. Deus vê o arrependimento das pessoas e decide não destruir a cidade. Há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Quando Jonas foi questionado sobre quem era, ele respondeu: Eu sou hebreu e tremo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas, verso 9. É a mensagem que o remanescente dará ao mundo, alertando o mundo do perigo de prestar adoração à besta. E o convite é para sair de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4. Muitos não querem correr o risco de transmitir uma mensagem popular, como fez Jonas, por medo de perder a própria vida. Por isso, muitos fogem de cumprir a missão, como fez Jonas. Esquecemos que a mensagem é de Deus, e ele não desampara os obedientes. Da perspectiva humana, é fácil entender por que Jonas se recusou pregar para os ninivitas. Os assírios governavam com violência. Os seus murais estavam repletos de cenas de crueldades. Lição de segunda-feira. Obra de arrependimento. O livro de Jonas oferece uma abordagem interessante e profunda sobre arrependimento, misericórdia divina e as consequências da desobediência. No capítulo 3, versículos 5 a 10, vemos a resposta dos ninivitas. A mensagem de Jonas, que proclama a iminente destruição da cidade. Vamos analisar esse trecho e o contexto histórico de Nínive em relação ao abandono de Deus.
Jonas 3, 5 a 10. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor deles. A cidade de Nínive, ao ouvir a advertência de Jonas, demonstrou um arrependimento sincero. O jejum e o uso de pano de saco simbolizavam a contrição e a seriedade de sua resposta. O rei de Nínive também se une ao arrependimento, fazendo um decreto que ordenava um jejum universal, não apenas para os humanos, mas também para os animais. Isso mostra uma preocupação com a condição espiritual do povo e uma tentativa de se reconciliar com Deus. Deus, ao ver a sinceridade do arrependimento dos ninivitas, decide não trazer a destruição que havia anunciado. Isso ilustra a natureza da misericórdia divina e a disposição de Deus em perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente. Apesar da grande demonstração de arrependimento, Nínive não manteve-se nessa relação de fidelidade com Deus. Anos depois de ser poupada, a cidade caiu sob domínio de outras nações. Esse esquecimento e a volta ao pecado trouxeram consigo as consequências da desobediência. A história de Nínive pode ser vista como um microcosmo das bênçãos e maldições que são frequentemente mencionadas nas Escrituras. O povo experimentou a graça de Deus após o arrependimento, mas eventualmente se afastou dele, levando à sua destruição. A queda de Nínive na mão de nações vizinhas é um lembrete de que as consequências do pecado e do afastamento de Deus são inevitáveis. O povo esqueceu a misericórdia que havia recebido e voltou a viver de forma contrária à vontade de Deus. Nos últimos dias, pode-se esperar um chamado semelhante àqueles que se encontram em meio a um mundo caído e pecaminoso. Assim como Nínive ouviu a mensagem de arrependimento através de Jonas, há um esclarecimento espiritual que é necessário diante da iminente crise final. Lição de terça-feira: o banquete de Belsazar. Após a conquista de Nínive e o renascimento de Babilônia, o império se tornou um centro de cultura e política vibrante, refletindo uma era de grande desenvolvimento. Nabucodonosor II, em particular, é lembrado não apenas por suas conquistas militares, mas também por suas contribuições à arquitetura e à cultura, como a construção dos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A relação de Nabucodonosor com o Deus de Israel é notável, especialmente em episódios como a fornalha ardente e a interpretação dos sonhos, onde ele reconheceu a supremacia de Deus hebreu. No entanto, seu neto Belsazar, ele não andou nos caminhos de Deus. Parece ter se afastado cada vez mais dos conhecimentos que ele adquiriu sobre Deus, simbolizando uma decadência moral e religiosa. A arrogância de Belsazar, ilustrada por seu banquete profano e o uso dos utensílios do Templo de Jerusalém, contrasta fortemente com a reverência que Nabucodonosor demonstrou. Essa dinâmica entre os dois personagens sublinha a importância da humildade e do reconhecimento da soberania divina em meio ao poder e à glória. Assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro,
Belsazar estava desafiando o que o Deus de Daniel havia previsto, a usar os utensílios do templo de modo profano. Foi um ato de desafio total. Embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade, ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar. Será o coração. A pessoa terá que decidir de que lado vai ficar, se é do lado do Deus Criador do Universo ou do lado oposto a ele. Lição de quarta-feira. O secamento do Eufrates. Um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira como o rio Eufrates passava por baixo de suas muralhas, fornecendo à cidade um suplemento ilimitado de água. Isso foi a fraqueza da cidade de Babilônia. Quando os medos persas invadiram Babilônia, eles passaram pelo leito do rio, e assim ficou fácil tomar a cidade sem precisar de uma batalha mais intensa. Não houve nem batalha. E assim, o rei Belsazar, ele foi morto nessa mesma noite, quando Babilônia foi tomada pelos medo-persas. O antigo historiador grego Heródoto relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Ao explicar como discernir os sinais dos tempos, o próprio Senhor Jesus diz a seus discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mateus 24, versículo 42 e 43. Assim como na queda de Babilônia. O súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Daniel capítulo 5, versículo 18 a 31 e Apocalipse 16, 12 a 19. Aqui tem paralelos, né? Precisamos encontrar esses paralelos entre as últimas pragas do Apocalipse e a história da queda de Babilônia. A queda de Babilônia foi inevitável para aquelas pessoas que foram pegas de surpresas, não estavam preparadas, né? Estavam ali, principalmente os guardas, né? Não estavam de vigia nesse dia. Nos últimos dias, não será assim. As pessoas não serão pegas de surpresa, porque o Evangelho será pregado ao mundo, avisando, né, da volta de Jesus e alertando o mundo do perigo de adorarmos a besta e a sua imagem. Então, não foi como Babilônia, que as pessoas dali foram pegas de surpresa mesmo, porque não estavam aguardando a chegada do inimigo. E assim eles foram completamente derrotados. Ciro é frequentemente citado na Bíblia como um símbolo de Cristo. Assim como Ciro libertou o povo de Deus do cativeiro na Babilônia, Cristo libertará seu povo do cativeiro, do pecado e da morte,
no final dos tempos. O segundo advento de Cristo é uma esperança central para os cristãos. A Bíblia ensina que no dia da sua vinda, Jesus Cristo julgará todas as nações. Mateus 25, 31 a 46. Ele então estabelecerá seu reino eterno, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Apocalipse 21, de 1 a 4. Quando Cristo voltar, ele derrotará todas as forças do mal, incluindo aquelas que se levantaram contra ele e seu povo nos últimos dias. Ele então levará seu povo para Canaã Celestial, a Nova Jerusalém, onde eles viverão com ele para sempre em paz e alegria. Os cristãos são chamados a viver em antecipação da segunda vinda de Cristo, mantendo-se fiéis a Ele e à sua palavra, e buscando viver de forma justa e amorosa para com os outros. Eles também são encorajados a compartilhar a boa notícia da salvação em Cristo com os outros, para que eles também possam estar preparados para o retorno de Cristo. Como o povo em Babilônia, que ficaram 70 anos ali, exilados, naquele local onde havia idolatria, não havia o temor de Deus, mas no último dia, muitos estarão também ao lado de Deus. O povo de Deus é desafiado a aguardar todos os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. E viver em um tempo difícil, mas confiantes que Deus não os desamparará. Deus será o seu escudo e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Aqueles que ficarem do lado de Deus serão libertos das forças do mal e estarão para sempre ao lado de Cristo, reinando na eternidade. Se é isso que você quer, diga ao teu coração: eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero crescer na fé, no amor, na misericórdia. Eu quero guardar os mandamentos de Deus. Tenha a esperança em Deus e vocês irão vencer no conflito final. E digo a vocês neste momento, não se esqueçam de comentar essa lição para que eu possa conhecê-lo melhor e compartilhar com seus amigos esse assunto importante. Não deixe de inscrever no canal. Clique aí no gostei para que o canal possa continuar presente e abençoando aos outros. Agradeço a você por ter assistido e ouvido o comentário, um resumo da lição 13. E vamos aguardar as próximas lições. Estaremos juntos novamente. Até breve. Tenho outros vídeos no canal, vários assuntos bíblicos que poderá agradá-los. Espero que vocês possam assisti-los e aplicar na vida de vocês. Busque no canal Esperança em Deus e certamente vocês irão encontrá-los. Até breve. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.